sensacional essa música. Salve, salve, protagonistas! Aqui é Elton Deretti e vamos iniciar mais um episódio do Protagonismo Esporte Clube, o seu podcast de negócios, carreira e empreendedorismo. Hoje a gente vai aprender sobre bons hábitos, vai ser demais. Tô aqui com o meu querido Thiago Savodi, como estamos? Bem? Tudo certo? Tudo ótimo, e com você? Eu gosto de bons hábitos, eu gosto bons de hábitos? disciplina, eu gosto. Você devia ter um ótimo hábito que é se tornar corintiano. Cara, não. Ótimos Isso hábitos seria algo. corintiano na mesma frase nem combina. Mas muito bem. Falando em bons hábitos, deixa eu apresentar aqui a nossa patrocinadora, a Fader Estratégias Internacionais. Para quem não conhece, a Fader tem um ótimo hábito há 25 anos, apoiando empresas e marcas na área internacional, seja para internacionalizar sua marca, o seu negócio, ou para importar também produtos. Então eles têm realmente um amplo leque de serviços que fazem um grande apoio para quem está nesse momento, seja de exportar ou de importar. Logo, se esse é o seu momento, procura o time da Fader no @Fader Internacional ou no telefone 47 30 35 2400. Fala com o super time da Sheila e do Thiagão que eles vão ajudar vocês com uma melhor estratégia. Certo? Certo. E quem vai nos ajudar a conhecer ótimos hábitos hoje? Me conte. Nosso convidado de hoje é CEO da Common Unit, a maior comunidade de franqueados do Brasil, sócio do Grupo MD. Ó, o cara é do marketing. Ó, grupo de comunicação composto por agências de propaganda, relações públicas, eventos e tecnologia. É professor da FIA Provar da USP, autor dos livros Marketing para Franquias e os 7 Franquehábitos, conselheiro do IBGC, franqueado, palestrante e quando dá, ou seja, sempre, tenista e corredor. Seja bem-vindo, Denis Santini. Opa, prazerzão estar aqui. Falei que eu cheguei aqui e falei que um dos temas é futebol, é esporte. Eu falei, opa, então eu tô em casa. Tá em casa. Que é um bom hábito, inclusive, praticar. Belíssimo. Obrigado pela participação aqui, pelo tempo que não tá fácil, né? A gente dá uma correria. Eu mandei um invite pra ele, né? Um convite. Ele falou, tô em Las Vegas, mas tô voltando. Eu falei, caramba, tá na correria como a gente. Então, obrigado mesmo. Conta um pouquinho o que é MD, eu acho que é um bom começo pra gente aquecer os tambores. E o que seria um franqueábito? Vamos lá. Pô, muito bacana. Bom, pra lá pra falar da MD... É chovendo molhado para mim, é uma delícia. A MD fez 27 anos esse ano. Eu comecei menor aprendiz, tá? Lá. Mas na realidade é uma coisa legal até falar, porque quem está nos ouvindo, nos vendo aqui, foi meu trabalho de conclusão de curso da faculdade. Sabe que tem que fazer um TCC? E eu criei uma agência especializada em franquia. Porque na época eu estagiava numa consultoria de franquia, 94, né? Olha como a idade pesa. E 30 anos atrás. Tetra. E... bebezinha, né? E aí eu lembro que apresentar o trabalho, a gente começou a fazer o trabalho em 94, 95 apresentou. E aí eu falei, olha, não é que não tem uma agência especializada em franquia e varejo? Pra você ter uma ideia, a lei de franquia de 94, o mercado não era nem regulamentado. Verdade. E tinham pouquíssimas agências de nicho naquela época. Tinha as grandes corporações, as grandes mídias, grandes agências de mídia, e tinha na época agências de mercado imobiliário e mercado farmacêutico. Inclusive um filme muito legal ontem que é do... Dor da Pen, que é Dor, lá de Dor, que é muito legal do Netflix. Mas voltando para cá. Tinha 2 tipos de agência. E aí eu falei, pô, não tem uma agência especializada em franquia. E o que eu achava interessante é que franquia não é um segmento. Franquia é um modelo de negócio. Porque eu falo assim, você vai ter uma agência de nicho, vai ficar viciado numa coisa só. Pô, uma franquia é muito legal, porque você tem franquia de alimentação, tem franquia de serviço, franquia de educação, franquia de esporte, escolinha de esporte, franquia de roupa, franquia de calçado. E aí nasceu a MD. E a MD nasceu em 94, ela nasceu em 96. O CNPJ saiu em 97, 17 de março, acabamos de fazer 27 anos. E a gente foi, durante um período grande, uma agência. Em 2006 eu vendi a empresa, em 2008 eu comprei de volta, e aí eu voltei como um grupo de comunicação, que tem agência de propaganda, como você mesmo colocou, tem agência de publicidade, eventos, assessoria de imprensa, virou um hub de comunicação ali. Com foco em marketing e comunicação. E o Community nasceu, já entrando na onda do que já você falou da Community, dos hábitos, que tem muito a ver com o livro, né, que é meu xodó, apesar de eu ter 2, né? Muitos falam que o primeiro é o xodó, esse aqui está sendo meu xodó, mas depois eu conto por quê.
Eu sou contratado, a MD é contratada, né, para o quê? Ajudar os franqueadores, ajudar os franqueados a venderem mais. Qual é o nosso objetivo? Fazer campanha, fazer publicidade, fazer assessoria de imprensa, fazer evento para ajudar o franqueado a performar melhor. E essa história é muito bacana. Se eu puder, eu vou contar. Deve. Conta todas as histórias. Numa convenção de uma grande rede de franquia e eu tinha que apresentar uma campanha. E eu estava lá no palco e tal, e essa é a campanha com a Ana Maria Braga. Foi em 2006 isso, 2006, 2007. Maria Braga no auge, né? E ela ia apresentar, e eu dizendo, ali tinham 700, 800 pessoas no palco, era uma rede grande de franquia, que amava a franquia, adorava a franquia, era apaixonado por franquia, e conversa vai, começando a falar de comunicação, aí um franqueado levanta a mão, lá no fundão, né? Opa, fulano, da caravana vem de onde, tal, bacana. Denis, você gosta de franquia? Gosto. Você gosta mesmo? Gosto. Apaixonado sou. Você tem uma? Aí eu, não. Aí ele, por isso que você gosta, que você não tem uma. Cara, aquilo foi uma facada. Nossa. Aí eu cheguei, aí eu já engasgava. Toda vez que eu falava que eu gostava, eu engasgava, né? Falei, meu Deus. Bom, foi a história longa, curta, né? Isso foi em 2007, nós estamos em 2024. Eu agradeço esse franqueado até hoje. Eu cheguei bom, a campanha foi um sucesso, graças a Deus, tudo maravilhoso. Cheguei em casa, e falei assim, precisamos abrir uma franquia. Ela, como assim? Você tá louco? Mais um negócio, né? Você tá... Não, como é que eu falo que eu tenho a melhor agente de franquia, melhor empresa de franquia e não sou franqueado? Ela tem razão. E aí eu resolvi virar franqueado. E eu virei franqueado em 2008, 2007, 2008, de 2 franquias. Primeiro da Contours, que era uma academia só para mulheres, que era tinha curves e conto, 30 minutos com resultado, tal, circuito. E do Rei do Mate, que sou até hoje, diga-se de passagem. Ah, você continua com o Rei do Mate? Se alguém estiver ouvindo a gente for do Mackenzie, vai no prédio Tela, no Mackenzie aqui em São Paulo, fala que é meu amigo, de R$5 toma um café. Fechou. Voltando pra cá. E eu vou confessar que meu mundo caiu. Cara, ele tinha razão, cara. O mundo de viver a operação de uma franquia... É muito diferente. É muito diferente de estar do outro lado como prestador de serviço, no B2B. A decisão que toma de manhã muda a venda à tarde. Se tem greve de ônibus, meu funcionário falta. O franqueado, ele não tem... liga pro departamento pessoal para alguém ficar na recepção. Cara, se faltou, é você que vai pro balcão. Eu tinha uma academia que abria às 6 horas da manhã. Tocava o telefone às 6h05, já gelava. Fulana não veio, a greve, não sei o que... Sai correndo e vamos lá, porque o cliente não quer saber. Exato. E com razão. Exato. E aí o sistema cai, e aí um cliente que briga com outro cliente, o banheiro que entope. Bom, tem várias histórias de franqueados, de eu vivendo do outro lado, que eu comecei a dar um valor incrível para a operação. Sensacional. E para não me alongar muito, deixar vocês falarem também, essa foi o início da minha vida, que até daí que nasceu os 7 franqueados. Que legal, cara. Mas vira um laboratório para você, inclusive para retroalimentar as estratégias da ramo de comunicação. Não, por isso que eu agradeço demais esse franqueado. Eu mudei. Aí o que aconteceu? Eu recomprei de volta. Nessa época eu tinha saído da minha agência, tinha vendido. Eu recomprei, eu falei, agora sim eu vou fazer uma agência de franquia. E aí, tanto que hoje entrou uma metodologia própria, de que a gente trabalha expansão, implantação e gestão diferente. O franqueador, quando está expandindo, é outro tipo de campanha. O franqueado, quando está abrindo a loja pela primeira vez, nunca foi empreendedor, tem que tratar o cara diferente. Já o franqueado tem 15 lojas, vai abrir a 16ª, é outro perfil. Então, assim, a gente passou a entender de verdade lá. E aí fala, tá bom, Denis, como uma franquia? Aí eu fiquei alucinado de franquia. Aí depois disso eu abri um outro Rei do Mate. Depois, você não tem quiosque. Abri um quiosque da Noite Bavária. Você não tem nenhuma marca internacional. Abri 4 L'Occitane ao Brasil. Só tem marca em São Paulo. Abri uma no Rio de Janeiro. Você não tem loja de supermercado. Abri no hipermercado Carrefour. Uma loja de instituição de ensino. Abri no Mackenzie. Aí realmente eu fiz um laboratório de fato. Que legal, cara. E eu descobri, tem uma outra história, depois eu conto, que mudou a minha vida numa outra convenção, mas aí como franqueado. Conta já. Já né? Conta já, conta vai. aí. A gente gosta de história. O grande lance aqui, fica bom o episódio se a gente não abre a boca. Pô, mas daí eu vou ficar aqui falando... Mas esse é o melhor. A audiência já não aguenta mais a gente falando. Só deixa eu fazer uma menção honrosa aqui. Eu esqueci o nome da tua esposa. A Bianca. A Bianca. Cara, obrigado. E obrigado, Bianca, porque é de uma bondade vocês dois, assim, que é legal, assim, de a gente mencionar, porque a gente se encontrou em Nova York no evento da BF e a Bianca tem uma marca de semijoias. E a minha esposa... marjoias.com.br, fica o merchan. marjoias.com.br, muito bem. E a Kel tá lançando uma marca de semijoias, em outro segmento e tal. Aí a Bianca falou, eu vou lançar. Cara, elas ficaram 2 horas. Eu falei, dá licença, eu vou sair. E a Bianca prestou
todas as dicas possíveis, cara. Obrigado, tá nos ajudando demais. Obrigado Ela tomar mesmo. um café na ateliê dela vai ser muito legal. Não, elas já marcaram, só que aí na semana que a Kel ia, ela tinha um evento, inclusive, a gente pegou influenza. Eita, meu. Aí ela não pôde ir, mas ela vai lá. Vai lá, vamos aprender já muito. Tá reconvidada. Fechou. É isso. Você sabe que, você gosta de história, a Bianca era minha cliente. Ah, Ela é? mandou eu parar de falar. Eu digo assim, que eu trato tão bem que eu caso com o cliente, tá? Ela falou, Não, mas "Você é uma vez só, né?" Ela falou, você pode falar que você casava, né? Que você casou com o cliente. Eu preciso contar storytelling, que eu sou muito próximo. O meu sócio do Rei do Você Mate... gera um relacionamento. Cara, a minha ex-mulher dá aula de yoga na agência até hoje. O meu ex-sócio da Rei do Mate é meu ex-estagiário, ex-assistente. Eu tenho clientes meus que viraram meus sócios. Eu acho que, no fundo, eu me dou bem com relacionamentos, sabe? Ótimo, ótimo. Então, a gente fala que isso é muito uma troca. Então, a Bianca era minha cliente na Andarela, no Rio. Legal. E aí, depois disso, a gente acabou se aproximando e aí deixou de ser cliente e passou a ser esposa. Que legal, que bacana. Mas conta essa história da quando você estava como franqueado. Eu falo que esse mundo, eu sou muito grato ao setor de franchise. Por isso que eu quero devolver um pouco e eu estou num momento muito bacana nesse sentido. Eu fui na primeira convenção como franqueado. Eu sempre fui o cara que organizava a convenção, lançava a campanha. E eu fui do outro lado. Ah, agora eu vou criticar, aquela coisa toda. Eu vou levantar a mão nessa vez. Né? Não sei o que mais. Aí até a premiação, né? Do melhores franqueados. Tá? Falei, vamos ver. Peguei pro meu sócio. E aí ele ficava na operação, né? Não, estamos bem na fita e tal. Falei, bom, pelo menos entre os 10, né? Aí chamou lá, não ficamos nem entre os 10, eu já competitivo e tal. Aí o cara ganhou lá, ganhou de onde ele veio. O cara subiu no palco. Ele subiu no palco, começou a falar, eu falei, caraca, o cara é bom. O cara é bom, o cara é bom. Aí ele começou a falar, ele soltou a seguinte frase. Isso até me arrepia até hoje, outro turning point na minha vida. Eu olho a casa depois da vírgula. Eu, centavo? Só que ele falou num outro contexto. Só que quando ele falou aquilo, a vida é feita de turning points, né? Eu tenho um livro até que é do Gladwell Maxwell, que é o Turning Point, que vale a pena ler, que às vezes toma uma pequena decisão que faz assim a sua vida. Ela muda 1 grau, né? Uhum. E essa decisão muda muito. Talvez não sei como é que começou o podcast, estava me contando, às vezes, mas vamos fazer um podcast? Vamos. Foi mais ou menos isso. Tipo isso. E o cara falou isso daí, eu virei para meus sócios e falei assim, cara, quanto é o nosso ticket médio? Ele, R$ 9,20. 2007, 2008. Falei, R$ 9,20. Quantos atendimentos a gente faz por dia? 500, 550. R$ 9,20, faturamos lá 70, 80 pau por mês. Cara, e se a gente conseguisse aumentar 90 centavos por dia por atendimento? 90 centavos, menos de R$1. Pô, 550 atendimentos por dia, vezes 90 centavos, conta burra rápida, fizeram com mão aqui, mais ou menos R$500 por dia, vezes 26 dias, cara, isso dá aproximadamente 12, 13 mil reais por mês. Cara, é quase 20% do nosso resultado lá na ponta. Eu falei, cara, e alimentação, depois de tirar o ponto de equilíbrio, a margem fica muito boa. E aí o que a gente fez? A gente botou tudo, eu saí de lá, botamos tudo no caixa que era menos de R$1. Halls, Trident, ficava dentro do Mackenzie, Halls, Trident, eu juro que Trident já foi menos de R$1, tá? Juro por Deus. Já existiu essa época. Pra quem está ouvindo e não acredita, isso é uma verdade. Isso é uma verdade, já custou menos de R$1. Cafezinho pequeno por grande, cafezinho com borda de Nutella, bota a borda 90 centavos, uma broinha de milho, que é uma delícia do Rei do Mate, continuando. Tudo que era menos de R$1. Fatia de bolo, também já foi menos de R$1. E assim, e aí, e anda por cima... Nem na frente da estação. Não é mais. Nós estamos falando de 14, 15 anos atrás. Não, 17 anos atrás. E aí, o que a gente percebe? E outra coisa também que eu aprendi com ele, com esse franqueado. Conheça o seu cliente. Cara, eu estou numa universidade. Vamos entender, caixa, você também é vendedor. Outra coisa, também todos somos vendedores. Boa. O cara chegou no carro, você está em que série? Vai ter prova. Cara, não quer levar um rosto, prova, ficar nervoso. Mas quando você conhece seu cliente, você passa a prestar uma consultoria para ele. Justo. Estou dando uma história longa, curta. De novo, a gente pulou nosso ticket médio de 9,20 para 10,20, 10,30. Nosso faturamento pulou de 80 para quase 96 mil, graças a esse insight daquele franqueado. Cara, que legal. E aí eu comecei a falar, caraca, eu posso aprender com outro franqueado. Aí eu comecei a ficar o doido dos franqueados. Qual é o melhor franqueado para o ticket médio? Eu vou lá visitar. Qual é o melhor franqueado de turnover? Turnover alimentação é gigantesco. Eu vou lá visitar o cara. Inclusive, fica a dica, tá? Você que é franqueado, está ouvindo a gente, você que tem um negócio, descubra quem é bom em alguma coisa e vai aprender com ele. Fantástico. A troca é maravilhosa. Qual é o melhor franqueado venda por metro quadrado? Eu vou lá. Qual é o melhor franqueado para reter talento? Eu vou lá. Qual é o melhor franqueado com menos falta de funcionário? Eu vou lá. Cara, eu comecei a descobrir coisas, tipo mural dos sonhos, venda agregada, venda por horário, a hora de soltar o pão de queijo, que ele solta o cheirinho de pão de queijo fresquinho, a hora de soltar a fornada. E cada vez que eu voltava, eu melhorava a minha operação. E a minha operação foi aumentando. Pra você ter uma ideia... Eu até ia comentar que eu tive uma reunião hoje no Rei do Mate. Eu já estou entre umas melhores lojas quando eu estou aberto.
muito aprendendo com outros franqueados. Sensacional. E aí eu quis virar um multifranqueado. Aí que veio esses monte de loja minha. E aí eu comecei a ficar alucinado. Só que eu não fui um grande multifranqueado. Porque daí eu descobri que o multifranqueado ele pode ter 200 lojas. Porque ao mesmo tempo que as minhas lojas estavam indo relativamente bem, você falou da agência. Eu mudei completamente a agência. A agência deu um pulo. Pra vocês terem uma ideia, de 2010, 2012 para cá, a gente dobrou de tamanho 3 vezes. Caraca. Caramba. Dobrar de tamanho. Eu lembro quando a gente começou, na época eu tinha 20 e poucos funcionários, pulamos para 30, para 40, a gente fechou. A gente começou a pandemia com 45 funcionários, eu terminei ela com 85 funcionários. A pandemia. E aí meu negócio principal acabou alavancando. Um outro aprendizado que eu tive, eu posso ter 100 franquias, mas ela tem que ser meu negócio principal. E ela não era. Meu negócio principal era a agência. E aí, tanto que eu acabei vendendo minhas empresas, eu continuo como franqueado, mas eu fiquei o doido de levar esses aprendizados dos franqueados para os meus clientes. Fantástico. E aí eu comecei, depois é outra história, eu comecei a levar grandes franqueados, Mauros, Erics, Rodrigos, Léos, vários franqueados que eu conheci, para palestrar para outros franqueados, contando as histórias que eu aprendi igual a desse franqueado, que eu esqueci o nome dele, um dia eu preciso pegar, descobrir quem foi naquele ano, porque eu não preciso dar nome aos bois, que me provocou e falou que ele olhava a casa depois da vírgula. Cara, genial. Olhar a casa depois da vírgula, meu. Essa... Eu vivi de franquia, eu já comecei... Eu tô bugando aqui. Eu já quero fazer algum... Já vamos fazer trabalho junto. Eu acho que é bacana Já pensei em umas 1000 ideias aqui, cara. Então, se você ler o livro, você vai ficar doido. Porque como essa, como eu falei, tem 30 horas de gravação. E eu acho que a grande sacada desse olhar é você poder aprender com boas práticas. Porque o franqueador, e tem até uma fala aqui do Cristiano, que é um super franqueado da Unodera, que está em Portugal, e ele tem uma fala dele que ele fala, se você franqueado acha que comprou um modelo de sucesso, você está quebrado. Você vai quebrar. Você perfeito. comprou um modelo de operação. O sucesso depende de você. Totalmente. Se você não entender as suas nuances, o seu cliente, a sua demanda, aonde você tem dificuldade, porque você tem que pegar pessoas que complementam você. Se você não for um bom gestor, você não vai ter um sucesso. E essa fala dele me trouxe a seguinte reflexão. Você falou de franquia, Elton. Por que numa mesma rede de franquia você tem franqueado do tão bem, franqueado médio e franqueado mal? Pontos semelhantes, o mesmo produto, o mesmo consultor de campo, o mesmo franqueador. A mesma marca. Mesma marca, mesmo marketing, franqueado aqui nadando de braçada, franqueado ok, ganhando dinheiro, mas ok, e franqueado querendo matar, etc. É o operador. Totalmente. É o operador. Então, assim, eu era o franqueado médio aqui. Por quê? Por N motivos. E aí, como é que eu descobri isso? Primeiro, vendo que os franqueados bons. Porque no começo é fácil criticar a franqueadora, criticar o mercado. Porque também tem esse vitimismo natural, né? Não, eu vou mal porque a franqueadora é ruim. Eu vou mal por causa da Dilma, vou mal por causa do Lula, vou mal por causa do Bolsonaro. Com a economia, não tô nem falando de política, sim. mas assim... Você sempre tem alguém para terceirizar a responsabilidade, né? Que é o quarto hábito. Assim, beleza, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser, né? Então, franqueábitos seriam... Então, aí trazendo nisso... Como é que chegamos aí? Alguém sabe me dizer qual é a diferença entre hábito e atitude? Alguém somos nós dois, então vou deixar o Marco aqui responder. Ou quem quiser botar nos comentários, eu vou olhar os comentários depois. Depois você coloca aí, mas eu acho que... Hábito e atitude. Aperta a pausa, tenta responder, depois dá você uma volta. respirada. Isso. Mas, sei lá, talvez hábito é algo que a gente já incorporou e faz meio sem pensar. Você está num automático positivo, que você desenvolveu a disciplina de fazer, e atitude é algo que você tem que se propor a. Eu não sei. Eu vou ouvir agora e vou anotar. Tô chutando, né? Eu não vou nem pro lado professoral, apesar de eu ser professor, que eu sou professor, que eu acho que professores têm que se reinventar, e nós todos estão se reinventando, eu fico muito orgulhoso disso. Mas eu faço a seguinte brincadeira. Se você tomar 7 banhos hoje, puta cara de atitude, né? Vou tomar banho 2 de manhã, 2 no almoço, 2 à tarde e 1 antes de dormir. Eu posso ficar 7 dias sem tomar banho? Não. Se eu escovar o dente hoje 12 vezes, sei lá, tô com nojo, vou ficar 10 dias sem escovar o dente? Porque eu ouvia muito assim, isso que você falou eu já fiz. Não, eu já fiz isso, eu já treinei minha equipe. Mas essa é a frase clássica. Fantástico. Da e história, aí o que né? acontece? Não, lá vem o cara falar uma coisa que eu já sei. Uma coisa é o que você fez, outra coisa é com que consistência você fez. Então, acho que a grande diferença entre hábito e atitude é, primeiro, que você para de... Porque o hábito, ele dá trabalho você chegar nele. Você já leu aquele livro Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes? Ele fala muito sobre isso. Para você transformar o hábito, você tem que ter disciplina primeiro. Então, assim, hoje em dia todo mundo entra no carro e põe um cinto de segurança.
Mas nunca foi assim. No passado não era assim. E você dizia que era seguro até o dia que meteram uma multa, o seu Maluf. Quando começou a mexer no bolso, a gente começou a botar o cinto. Hoje, se você não bota o cinto, fica sentindo falta de alguma coisa. Você sente falta. Hoje virou até por osmose. É meio automático nesse cinto. Porque virou, mas teve que ter multa, teve que ter disciplina e teve que ter consistência. Então, o que a gente quis trazer com isso é, a primeira coisa que eu começo é, quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou apresentar uma campanha ou alguma ideia, eu falo, olha, eu tenho certeza que a ideia não é nova. Mas talvez não seja nova. Talvez você vai olhar aqui e falar, pô, mas esse hábito eu já fiz. Eu já fui lá e já coloquei no carro. Mas com que consistência? Com que frequência? Com que hábito? Porque se você fez isso 2, 3 dias, não adiantou nada. Jogou dinheiro fora. Eu falo, trabalho com comunicação. Cara, não, eu já pus anúncio na TV. Com que frequência? Quantos anúncios você fez? Quanto tempo durou? De que jeito? Então, assim, então jogou dinheiro fora. É a expectativa do Cometa Halley, né? Eu faço uma vez e vai dar tudo certo. Exato. Né? Aí eu boto lá na TV, agora eu vou vender mais. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção, porque eu comecei a ter essa dúvida, por que esses caras são diferentes? E aí eu fui visitar esses caras. Eu fui visitar os melhores franqueados, as melhores franqueadoras. Aí que eu descobri, inclusive, o Multi-Unit em Las Vegas, que eu estava lá, que é o maior encontro de franqueados do mundo. E até para mim, o outro turning point, vocês gostam de história, eu estava em 2017, quando eu fui a primeira vez, num bate-papo, e franqueado gosta de falar, né? Que nem eu, sou franqueado, né? Gosto de falar pra caramba e tal. Tô num bate-papo com o Guilherme Perales, um dos maiores franqueados americanos, 1,1 bilhão de dólares de faturamento. Franqueado. Estou falando de 5 bi de reais. Quantas empresas faturam 5 bilhões de reais? Nossa. Então, numa rodinha, eles têm um happy hour lá, que foi uma rodinha e tal, e tinha um monte de franqueados, ele tava também, alguém virou e falou, pô, franqueado com 200 lojas, 300 lojas, 500 lojas, 100 lojas. Pô, por que você não vira franqueador? Cara, eu sou burro. Bom, um cara que fatura 1 bilhão de dólares, falar que é burro, eu falo o que eu sou, né? Aí ele falou, eu sou bem o burrinho, eu tenho que preocupar com marca, com treinamento, com tributo, com vender mais franquia, com consultor de campo, desenvolver produtos, desenvolver serviço, moda, varejo. Não tenho, eu tenho limitações. Eu sou bom de lojinha. Eu sou bom de cuidar da minha equipe, eu sou bom de conhecer o meu cliente. Franqueador manda, eu quero ser o melhor do que ele fez. Primeiro que eu escolhi meu franqueador. Então, se o franqueador é ruim, a culpa é minha. Quando ele falou aquilo, eu falei, caraca, meu, claro é isso, né? Cara. Então, é assim, o primeiro hábito hábito ele é parceiro do franqueador. Ele até brinca, eu brinquei, né? Eu brinquei e falei assim, cara, ninguém botou a cabeça e falou assim, você vai comprar minha franquia agora, assina aí. Não, eu escolhi. Então, se ela não é boa, então eu pesquisei mal. Vamos começar assumindo o nosso erro? Eu pesquisei mal. Ponto 1. Não pesquisei, não falei com franqueados. A nossa coffee tem todos os endereços. Sim. Aí eu contei isso lá nos Estados Unidos, estava conversando com esses caras. Aí eu já fiquei empolgadéssimo, né? Tá no livro. Comecei, os caras, vem cá. Se você tivesse a chance de ter todos os franqueados numa lista, nossa COF tem isso. Para quem não conhece, está vendo a gente, a COF é um documento circular de oferta de franquia que todo candidato à franquia recebe esse documento antes de assinar. Ele deveria ler, tá? Leiam com atenção para quem estiver pensando em empreender. Esse é o ponto. Deveria ler. Deveria ler. Neste documento, por lei, é obrigado a ter telefone e endereço de todos os franqueados da rede. Inclusive a lista dos que fecharam nos últimos 12 meses. E quando eu contei isso pro gringo, ele falou assim, jura? E eu posso ligar para todos? Aí eu falei, pode. E se você pudesse, ligaria para quantos? Ele, para todos. Eu falei, mas são 200. A gente falou assim, cara, eu vou abrir meu negócio da minha vida. E eu sei que nem todos vão me atender. Então eu vou ligar para o inclusive porque fecharam. Lógico que eu vou ter o filtro de saber o que ele fechou, etc. Mas eu quero entender. Até quando eu for conversar com a franqueadora, eu vou preparado. Fazer esse filtro. Eu já falei, olha só, o cara é bom. Não é à toa que o cara é desse tamanho. Então, o cara falar que é burro sou eu, que não tenho tempo para fazer todo o processo, porque o americano é by the book. Tem um processo, ele segue. Então, tem um pouco disso no livro. Então, o primeiro hábito é esse, que é você é parceiro. Ah, não, eu já fui nas convenções. Quantas? Consistência, frequência. Eu fui nos treinamentos. Não, no primeiro. No primeiro. E depois? E a sua equipe? E assim vai. Cara, isso é tão legal ouvir, porque eu vivo de franquia, né? Então... a gente se conheceu assim, né? Exato. E como são poucos os que têm o mínimo desses hábitos no dia a dia, né? E quando você vê esses poucos eu digo assim, não é a massa, como eles se destacam. Como fazem diferente. É o de alta performance que eu chamo. E você falando um negócio, eu recentemente comecei nas reuniões, porque vira e mexe, vem franqueado reclamar, ou enfim, falar aqui isso, ou falar daquilo.
Aí, recentemente, e é muito curioso, ele vem dizendo que não ganha dinheiro, que não dá certo. No final, assim, mas eu tô abrindo uma nova loja. Falei, ué, não tô entendendo, né? E aí eu comecei, falei, cara, eu vou começar a virar um pouco esse jogo. E aí nas reuniões eu começo assim, vamos começar. Quando começa a ficar aquela coisa da choradeira, vamos parar só um pouquinho aqui, só pra. Entenda os pontos, tem sempre coisa pra gente melhorar. Lógico. Tá tudo certo, eu quero melhorar, nós vamos melhorar. Ele faz crítica construtiva. Construtiva. Agora, assim, você tem 3 lojas. Agora pintou um cara aqui, você vende as 3? Não. Então, cara, vamos virar parceiro, porque você tá entrando num viés de eu sou o errado e você é o certo, é você contra mim. Não é esse o nosso viés. Se for esse viés, vende as 3 lojas, as 4 lojas, as 5 lojas e vai procurar uma franquia melhor. Hábito. Trabalhar para a franqueadora. Perfeito. Porque assim, a franqueadora tem problema? Claro que tem. Agora, de que lado você tá? De resolver ou de potencializar o problema? Eu falo que tem 2 tipos de franqueado. Tem algumas franqueadoras que tem grupo de WhatsApp. Algumas, não são todas, não. Tô fazendo uma brincadeira com a pessoa, né? Eu ia dizer, pera, grupo de WhatsApp dos franqueados, todas, né? Exatamente tem isso. Alguma que não tem. Eu falo que tem 2 tipos de franqueado. Aquele quando a franqueadora faz uma cagada, porque ela faz. Sim, faz parte. todas Eu até elas. brinco. Quem aqui é pai e mãe, né? Levanta a mão. Você fez cagada com seu filho? Você Sim. queria fazer? Não. Continuando, voltando pra cá. Tem 2 tipos de franqueado. Aquele quando faz a cagada, ele pega o telefone e fala, fulano, Elton, cara, olha lá, tira isso. Você viu que você chegou o folheto errado? Vamos corrigir isso rápido. Aquele que põe lá. Olha lá, mais uma vez. Onde eu botei esse troço? O negócio vai pra frente, nós estamos tudo ferrados, o que mais? Cara, você tá ferrando você mesmo. Totalmente. Volta pro hábito 1. Foi você que escolheu. Vamos pro hábito 2. Você vai ajudar a piorar ou vamos resolver isso rápido? Porque se resolver rápido é bom pra você. Então, assim, esse de alta performance, é o cara que fala assim, olha, é a 3ª vez, ó, o negócio tá feio aí, cara. Mas vamos resolver, depois a gente vê o que você faz para não acontecer mais. O cara já vai na hora de tomar milhões de cuidados. Tem história de um franqueado da Chili Beans maravilhoso, que eu não pedi autorização para falar, mas quem lê o livro vai ver, que ele é ex-consultor de campo. Ele conta que vira e mexe, ele compra a mais para ajudar o consultor a bater meta. Porque ele sabe que o cara tem meta do outro lado, que ele vai precisar comprar em volume, que vai ajudar lá na frente. Legal. E quando ele precisa do cara, ele sabe que vai poder contar. É um ciclo virtuoso, cara. Exato. Sim. Porque assim, ganha, não adianta ganha. achar, tem muito franqueado, e franqueador também, que quer tirar o máximo daquela relação a curto prazo. Franqueado também, se fizer isso, também vai sangrar. Também não dá certo. Também não vai funcionar quando é verdadeiro. Então, a ideia do livro, a ideia dessa iniciativa nova da community é justamente isso. Nós somos uma comunidade. Ô, Denis, continuando aqui, tem uma pergunta que vira e mexe me fazem, mas eu vou passar pro professor aqui que... Pra quem entende, né? Pra quem entende, pra quem entende de franquia sabe. hábitos. Dá pra dizer que franchising funciona pra todo mundo? Qualquer franquia serve pra todo mundo? Vocês gostam de vinho? O pessoal gosta de vinho aqui? Eu gosto, mas não sou muito bom de entender vinho, não. Você gosta? Gosto. Então você é bom de vinho. Você gosta de vinho? Gosta de vinho? Gosto. Então, qual é o melhor vinho pra você? Cara, eu tomo Merlot, né? Merlot, uva Merlot, você vinho que toma tinto, branco, amarelo. O meu é o tinto até R$60, que é o que eu consigo degustar sabendo que o meu custo-benefício tá bom. Porque se for 200 eu não tenho paladar para aquilo, não adianta. Eu nem vou saber se vale 200, Não né? sei, não sei. Essa é uma outra história. Eu gosto de vinho primitivo, que é um vinho um pouco mais docinho. Quem é bom de vinho, me critica. Nossa, eu gosto de vinho docinho e eu fiquei com vergonha de falar. Então é primitivo. Ficou chique agora. Primitivo é de R$200, tá? Não, tem primitivo. Tem primitivo até de R$60. É mais docinho, cara. Mais docinho. Primitivo é uma uva que é cultivada numa região específica da Itália. Aí, o cara fala aqui, olha lá, ela já puxou. Quer água pra acompanhar seu vinho? Quer ver transformar em vinho. Vai lá. Mas os entendedores de vinho, em geral, fazem cara feia, porque justamente é uma uva um pouco mais doce. Tem o vinho, que é o de colheita tardia, que são os vinhos doces, né? Vinho Porto, Sauternes, vinho de sobremesa. Mas o primitivo não é um vinho doce, mas ele é um vinho um pouco mais adocicado. Falam que é vinho, inclusive, de paladar feminino. E assim, você viu que nós três, cada um falou um. Então, assim, franquia é muito parecido. A franquia, para mim, a melhor franquia para mim, pode não ser a melhor franquia para você, e para você pode ser nem empreender. Porque assim, eu faço a seguinte brincadeira com quem me pergunta isso. É muito comum, ela vem o Denis e tal, qual é a melhor franquia? Eu falo, cara, vem cá, primeira coisa, eu tô pensando em comprar uma franquia de alimentação. Eu falo, legal, cara. Eu adoro alimentação, todo mundo come, né? Sim. Mas uma pergunta, né? Você gosta de acordar cedo? Você gosta de acordar porque tem que ir cedo no CEAGES para pegar planta nova e tal. Dia das Mães, você passa com a mãe, claro, não esquece, tem que estar na loja, tem que estar na operação. Pô, feriado, vou viajar. Não, esquece, é onde mais bomba. Eu começo a fazer brincadeiras. Não, porque eu gosto de franquia de limpeza. Eu mostro tudo que é ruim daquela operação. Se você não souber lidar com essas dificuldades, você não vai ser um bom empreendedor. Não é nem sobre franquia.
Então, assim, você gosta do 13º? Gosto, você vai passar a odiar 13º. Você tem que pagar. Eu falo que há 27 anos que eu odeio o 13º, com todas as minhas forças. Então, assim, por quê? É onde o desfluxo de caixa vai pro BDDEL. É isso então, você aí. gosta de férias, você vai passar a odiar, 40%, férias, um terço de salário. Cara, você gosta de férias, você vai passar a não gostar mais de férias. Eu não tiro 30 dias, minha esposa vai ouvir aqui, eu não tiro 30 dias de férias nem a pau, porque assim, desde que me conheço por gente, que é uma falha minha, inclusive, ficar 30 dias fora é a morte. Então, assim, mas eu também acho, cara. 30 dias fora eu acho que eu não consigo, não. Outro dia eu li que o ideal são 7 a 8 dias. É você tirar 3 a 4 vezes por ano, 7 a 8 dias. Dar uma quebrada Eu tenho feito né? mais isso. Eu tiro 10 em metade do ano e uns 15 ali no final do ano. Eu tenho uma preocupação Aí eu fico aqueles 5 que ficam meio aleatórios, assim, meio no Junta feriado. pega uma semana. 30 direto. Eu tenho uma preocupação Nunca com tirei, 7, não consigo 8 imaginar dias isso. pra ver se dá tempo de desligar e ligar de novo, entendeu? dá. Não, dá. Você pega o jeito. Não, cara, tem que ser- se eu pudesse tirar... E aquele gostinho de quero mais é bom também. Daqui a pouco eu tenho outra. Já vem logo outra, já tem vem novo, outra. né? É que às faz vezes a sentido. agenda não permite, mas se desse pra pegar 4 de 7, puta, lindo. Então, eu Lindo. perguntei isso pros maiores franqueados do Brasil. Nenhum tira mais que 20 dias. Nenhum tira 20 dias seguidos de férias. Imagino. Nenhum. A maioria é picado e a maioria emenda eventos de negócio com uma E férias. aproveita e fica. Porque ela quer aproveitar para poder otimizar o seu tempo para buscar conhecimento. Então, respondendo a sua pergunta, primeiro você tem que ver se tem perfil para empreender. Que é Ponto acabei de um. brincar 1.1. Ó, brincadeira dessa terceira parte, férias. Se falta, você vai ter que botar a mão na massa. Se faltar o pessoal da limpeza, você vai ter que limpar banheiro. Porque ainda mais franqueado, né? Ali é bem apertado. Empresário é 24/7, né? 24/7. Não tem a 24/7. caneta não cai, né? Não tem jeito. E assim, e se der ruim, é você que tem que usar o seu capital próprio para poder virar o jogo. É isso aí. Dito isso, a primeira premissa. A segunda é perfil. Então, assim, para você, para sua esposa, seu marido, seu filho, amante, amigo, etc., qual é o perfil que você tem? E aí sim você vai escolher em cima do perfil. Eu diria que a terceira ou a quarta coisa é a rentabilidade. Porque se você olhar só para a rentabilidade, você vai fazer coisas que não te fazem bem. Perfeito. E aí você não vai... E aí você não vai tracionar, você não, Não vai ser vai, um bom não vai, franqueado, e o não negócio vai. não vai funcionar, e você vai... Então não Perfeito. existe a resposta de qual é a melhor franquia. Joia. Existe a resposta de qual é o melhor negócio para você. Primeiro, se você tem perfil para empreender. Sim. E depois, que segmento. Aí você vai para qual marca e aí você vai para que tem seja melhor rentabilidade para você. Sensacional. No começo aqui você falou que você lançou 2 livros, mas que o Frank Hábitos é o seu querido, o seu favorito. Assim, o Mas coraçãozinho foi, ali. até doeu falar isso agora, que nem filho, né? Mas o marketing para franquia, ele foi um marco na minha vida que me deu start de focar em franquia. Tanto que eu dou aula na FIA há mais de 10 anos do meu livro, inspirado no marketing para franquia. Que legal. Segundo a Saraiva, é o primeiro livro do mundo de marketing para franquia. Você tem uma série de livros que tem capítulos de marketing, livros de consultoria, gestão, etc., mas de marketing para franquia, segundo a Saraiva, o meu foi o primeiro. Eu trouxe o conceito do quinto P, que é o P do franqueado, que só em franquia tem esse bichinho. Sim, Em nenhum outro negócio tem um bichinho chamado franqueado. Não tem. O franqueado quer mexer no preço, quer mexer no produto, quer mexer no ponto de venda, quer mexer no, na Marketing, promoção. tudo. Quer Na mexer em promoção todas dos as 4 coisas. Ps. Então, só em franquia tem um bichinho chamado franqueado. Se o pessoal de produto, de marketing, de comunicação não souber disso, não vai fazer os 4 Ps direito. Então eu trouxe esse conceito com o livro e ele que me abriu muitas portas mesmo para o Denis. Boa. Assim, para o Denis, pessoa física e pessoa jurídica. O Frank Hábitos, para mim, é o que eu estava até comentando aqui nos nossos bastidores. Eu adoro falar isso nos bastidores, né? Parece que a gente conta um monte de coisa que de a gente FBI, vê aqui, né? chegou antes, não, Tá gravando, né? Aquela coisa toda e tal. Mas estava comentando aqui nos bastidores. O Frank Hábitos, ele tem mexido e ajudado as pessoas. Então, eu estou conseguindo levar aqueles insights que eu contei no começo, quem não viu, volta aqui, sobre o Sem Casa Depois da Vírgula, sobre o franqueado por metro quadrado. Eu trouxe histórias reais de operadores de alta performance. Cara, genial. Que a ideia é que você leia e torne-se um hábito no seu dia a dia. Genial. E eu tenho relatos, estava contando aqui pro Elton, e eu de coração, eu fico até arrepiado de falar, Denis, eu mudei a minha forma de gerir a loja. Cara, eu mudei a forma de olhar meu franqueador. Eu vou contar um caso, tá? Eu também, pena que eu não tenho autorização, eu vou começar a pedir autorização de vir para cá. Outro dia me ligou um franqueador e me contratou para dar livros para os seus franqueados. Eu falei, vai ser uma surpresa, eu quero dar sua palestra, no final nós vamos presentear com o seu livro. Eu falei, pô, que legal, tal. Beleza, contratado e ia dar a palestra. Foi o ano passado. Daqui a pouquinho me toco no Instagram, tinha um cara que falou, Denis, comprei seu livro, tal, amei, eu queria comprar 50 livros no Instagram.
Aí eu respondi, ô, fulano, tudo bem? Que legal. Pô, que bacana, 50 livros, né? Falei, quem é? Não, eu sou franqueado da marca X e eu quero dar para outros franqueados. Quando ele falou a marca que X, genial. era que ia dar. Aí eu falei, eu vendo 50 livros, ficou quieto, né? Aí eu peguei e liguei pro franqueador. Eu falei, cara, fulano quer comprar seu livro. Aí eu comecei a enrolar o cara. Eu falei, não vou deixar ele comprar. Claro. Ele vai ganhar. E os franqueados que ele quer dar, eu falei assim, aí eu comecei a sondar ele, né? Não quero dar para outros franqueados, porque, cara, mudou a minha vida, mudou a forma que eu vejo a franqueadora. Eu tenho outros colegas que precisam mudar a cabeça deles também. Genial. Então eu queria levar na convenção. Aí eu falei, caraca, e agora? Aí eu peguei e falei, você falou com o seu consultor de campo, né? Mandei mensagem para ele e tal. Não vou falar, então fala. Aí eu peguei e fui lá falar com ele. Aí ele falou, não, deixa ele comprar. Eu falei, não. Ele falou, deixa ele comprar. Até porque a gente vai dar o livro só para os melhores. E se for 2, tudo bem. Eu falei, cara, então tá bom. Aí eu deixei ele comprar e tal. E aí ele avisou, e aí ele usou isso até no palco. Ele falou, ó, fulano, sobe aqui, dá. E depois ele quis ainda autografar o livro para ele lá. Mas eu quero dizer com isso, esse livro, ele tem me dado esse prazer de propósito de ver que está contribuindo com outros franqueados. E também com as franqueadoras. É uma sensação deliciosa essa. Fazer uma transformaçãozinha, nem que seja pequena, né? Que é aquilo que a gente sempre fala. É o que a gente né? fala aqui, né? Uma pessoa que é transformada um pouquinho assim, aquele 1 grau que você falou, cara, valeu a pena. E aí diz que saiu a community, que a ideia de lançar essa iniciativa, que é para ajudar toda a comunidade de franqueados, franqueadores e E dá uma sensação boa, assim, que eu acho que é fora só do ego, acho que tem muito a ver com o propósito. Você recebeu uma mensagem assim, hoje eu recebi uma, a pessoa fotografou o painel do carro, tava passando o nome do protagonista, falou, cara, que aula isso aqui. Porra, isso aí não tem preço, cara. Porque assim, especialmente pra gente, que não é sobre a gente, é sempre sobre quem senta aqui, você fala assim, cara, que legal, cara. Eu ia até ver se eu achava aqui um post essa semana de um que moldurou, que o livro tem um cartaz, ele moldurou que ele quer que a equipe toda comece a praticar o hábito. Porque, para mim, a grande sacada que veio dos 7 hábitos de pessoas altamente eficazes, essa história de hábito versus atitude não é minha. Foi só minha inspiração para ver, eu ia lá falar com as pessoas, mas eu já fiz isso. Aí eu falo, tudo bem, a desculpa tá dada, né? Aí não funciona. Eu falei, será que não funciona mesmo? Genial. Aí eu vejo que ela tá funcionando. Por quê? Porque ele tem hábito. Foi o meu primeiro grande insight. Esses caras de alta performance, eles têm consistência. Fantástico. Resiliência. E, cara, eu tô bugando aqui, de verdade, porque a gente vive isso e nós vamos comprar esses livros, mas eu vou fazer um pouco diferente dessa turma aí, pra agora. A gente fez programa de excelência. Um programa de excelência tem do primeiro, tem o último, né? Eu vou dar pros 15 últimos. Mas, cara, vai. Legal. Sabe por quê? Essa franqueadora deu pra todos que levaram. Não, aí pra final do ano, se der certo aqui nosso plano, a gente dá pra todo mundo. Mas sabe o que é? Eu acho que é pra começar a ajudar. Né? Porque às vezes você só dá pancada, né? A gente precisa começar a mostrar um pouco o caminho. E você falou outro negócio da história do franqueado, do multifranqueado dos Estados Unidos, né? Diz, eu não quero pensar em tudo isso. Cara, eu vou pensar uma ideia aqui a gente pensa junto depois. Fazer sabe aquele repórter por um dia do Fantástico? Não lembra daquela propaganda, aquele... Que o cara... Que o cara virava repórter? Vou dizer, cara, franqueador por um dia. Vou chamar uns franqueadores e dizer, toma as decisões hoje aqui. Senta na cadeira aqui, vê como é que é. O franqueado. Vira um franqueador por um dia aqui, vem cá e toma uma decisão que vai influenciar a vida de 300 lojas. Porque... Né, vida, que é isso que é sobre vida. É a vida. Aí você diz, famílias. a sua decisão foi ruim. Tá bom, mas avalia tudo que tem que ser avaliado, porque o Brasil é continental, você não pode dizer... Convida para fazer o ciclo de orçamento desse ano, pro próximo. Você senta aqui, vamos construir o budget do ano que vem comigo. Ideias estão voando aqui. Qual que é o seu a minha pergunta do livro favorito, porque que a gente já entrou em outra história. Qual que é o franqueábito favorito do Denis? Muita gente pergunta isso pra mim. Eu ia falar que é que nem filho. Pô, achei que eu pensei numa pergunta inovadora. Não, mas a pergunta é ótima, né? Quando você repete, cria um signo novo. E isso até estava... Só perguntando qual é o próximo, eu falei que vai ser o 8º hábito. Mas na realidade eu vou atualizar, inclusive, eu até conversei com a Carla. Mas outra história, voltando. Qual é o hábito mais bacana? Todos são incríveis. Eu acho que é a sacada... E até vou voltar um pouquinho. Como é que eu cheguei nesses 7 franqueados? Porque eu comecei a visitar esses franqueados de alta performance. Eu falei, deve ter uma fórmula mágica, né? Sim. Aí eu fui visitar o melhor franqueado do Boticário. Pô, ele fazia desse jeito. O segundo melhor, ele era completamente diferente de perfil. Aí eu fui visitar o melhor franqueado da Hering. Pô, era desse jeito. Pode falar marcas aqui? Pode. Falar o que você quiser. O melhor aqui. franqueado. Se você falar bem, depois a gente pede patrocínio. Todas essas são maravilhosas. Tá? Eu sou o cara do círculo virtuoso. Você vai ver raramente eu falar mal de alguma coisa. Agora, bem, eu gosto, tenho prazer de falar.
Então, dito isso, então eu fui visitar o melhor franqueado do Rei do Mate, melhor franqueado da Lingerie, melhor franqueado da Sankasek, melhor franqueado da whatever, da Nut Bavária. Depois tá muito legal da Nut Bavária. Melhor franqueado. E eu comecei... Esqueci o nome, teve aqui. Adriana? Não, André. Não, o André estudou comigo, teve aqui. Franqueado do Café do Ponto. Sensacional. Inclusive, eu almocei com ele hoje, coincidências à parte, né? Mas dito isso, eu comecei a perceber que eles eram diferentes. Aí eu falei, ferrou. A minha teoria de que tem uma fórmula mágica, de existe franqueado perfeito, ferrou. E aí o que eu fiz? Junto com a Kátia Simões, que é coautora, junto comigo me ajudou a fazer a pesquisa, né? Que é uma jornalista que eu sou fãzaço dela, tanto que ela me ajudou com o livro. Eu comecei a compilar. E eu comecei a fazer o quê? Quando eu chamei a Kátia comigo, eu falei, Kátia, comecei a desenhar. E cada visita que eu fazia, eu anotava as coisas. Aí eu comecei a perceber que eles tinham... Isso aqui faz isso, aqui também faz, isso aqui também faz, isso aqui também faz. Aí eu vi que tinham 7 que estavam presentes em todos. Genial. Foi uns 10 ou 15 que comecei a ver. Eu falei, opa, adoro o número 7, jogava com o número 7 quando eu jogava. Aí eu falei, eu acho que é isso. Aí eu falei, Kátia, eu queria validar. Aí nós pegamos o quê? Aí foram 30 horas e levamos para validar. Aí eu percebi que os melhores franqueados de todas essas operações, não importa qual operação, não importa se é segunda geração, primeira geração, se é serviço, se é alimentação, eles tinham esses 7 hábitos. Genial. Aí foi a grande turn point disso. Só que você perguntou para mim qual é o hábito, tudo isso para responder dos hábitos, né? Tem um hábito que eu acho que ele transcende o mundo franchise e o mundo corporativo, ele vale para a vida. E que eu tento praticar na minha vida pessoal, inclusive, que é o 4º hábito, que o franqueado de alta performance... ele não dá desculpa, ele procura solução. Perfeito. Então eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo que é até um exemplo ruim, vou ser cancelado aqui, mas sem nenhum juízo de valor. Mas o fica em casa da pandemia foi um problema. Não é político, pelo amor de Deus. Mas tem gente que achou que o fica em casa ele vai ficar sem fazer nada. Não, mandaram eu ficar em casa. Então, peraí, então vamos fazer. Mas quem mandou você ficar sem trabalhar? Quem mandou você ficar sem fazer ação? Então, eu era sou uma agência de varejo, imagina para mim, né? Todos os meus clientes varejistas, lojas fechadas, todos, sem exceção. Às vezes tocava meu celular, meu coração disparava, que era um contrato, etc. A gente dobrou de tamanho na pandemia. Mas dito isso, o que a gente percebeu? A desculpa estava pronta. Mandaram ficar em casa. É o Covid. É não sei o que mais. Cara, e aí eu comecei a perceber que alguns lugares não ficaram felizes de ficar em casa. Eu posso ficar em casa sim, ok, desculpa, não vou juízo de valor, eu não estou burlando a lei, mas eu posso vender. Eu posso vender pelo WhatsApp, eu posso vender por telefone, eu posso vender, eu vou de máscara, entrego na casa. E alguns falavam, mas eu não sei vender pelo Instagram, não sei fazer live. Eu vou aprender. Parceiro, aprende, dá teu jeito. Esses hábitos, nesses caras, todos eles ficaram procurando solução aonde podia vender sem ter loja. É isso aí. E a gente começou a pegar. Eu lembro que nós criamos, nos primeiros 3 dias da pandemia, porque não realmente decretou, a gente criou mais de 3.000 peças diferentes de ideias que você podia vender pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo LinkedIn, pelo Facebook. O que estava aberto na época? Na padaria, na farmácia, no supermercado, fazer parceria com o supermercado, fazer cuponagem. Quem não recebeu aqui cupom de ovo de Páscoa? Foi nessa época, tá? Foi, 17 de março, 16 de março. Quem recebeu cupom de Páscoa, família que quebrando tudo, ovo vendendo na barraquinha da rua. Eu teve franqueado que bateu meta sem loja aberta. Teve franqueado que bateu meta sem ter delivery, sem ter e-commerce, porque eles não vê desculpa, ele vê solução. E esse cara, quando voltou da pandemia, voltou grandão. Tem um caso de um franqueado que ele comprou 16 operações de outros franqueados durante a pandemia. Porque ele tinha um critério de ter caixa, de não estar alavancado, ele tinha caixa e ele começou a ter oportunidade de compra. E ele falou, Denis, eu não apertei as pessoas. Eu falei, Márcio, está infeliz? Quanto você quer? Só quero parcelar. Quer ficar em casa sem fazer nada? Vamos, me dá a loja. Tá vindo ficar em casa, Ele comprou 20 operações durante a pandemia. Genial. Hoje ele tem 44 lojas. Tá rindo à toa. Então, ou seja, esse tipo de operação, esse tipo de não dá desculpa, porque o Airbnb nasceu de jovens que estavam inconformados com o preço de hotel. Sim. Uber nasceu de uma crise de 2008 no mercado americano. Então, ou seja, procurando renda. Então, assim, para mim o 4º A vale para a vida. Concordo. Se você não dá desculpa. Demais. Eu não vou porque tá chovendo, eu não vou porque tá sol, eu não vou porque tá sem calma. Faz acontecer. Exato. E esses caras fazem acontecer. Genial. Maravilhoso.
Tá quase, eu sei, tá Não, apertado. tava dando um mas não check consigo aqui. parar de perguntar. Não, eu tava mano. dando um check aqui porque eu tô tentando Deixa- não eu, receber eu falo pelos cotovelos, não me perdoa. Não, é porque passa Não, muito cara, rápido tá o tempo. demais, A gente vai fazer uma maratona de 9 horas a próxima vez. Vamos botar pizza na mesa e vinho primitivo. É isso. Primitivo. Fiquei bom nisso. Olha, primitivo com parmesão, com queijo salgado, nossa senhora. Como o tempo tá ficando curto, deixa eu voltar um pouco no tempo, porque você falou um negócio que eu anotei logo no começo e, porra, a gente andou pra uma seara aqui sensacional. E a gente teve recentemente aqui o Ale Valdívia, que é um cara visionário, assim, muito animal. E, pô, lá atrás se decidiu fazer uma agência de marketing para franchising. E o franchising nem existia direito. Não, existia, mas era... Não, mas era... 10% do que é hoje. Era muito... Então foi visionário, né? Mas também todo visionário, como o próprio Ale falou, cara, o duro é que eu enxergo as coisas... Quebrei, tá? Eu ia dizer, eu enxergo as coisas, mas o mercado não veio junto, não enxergou o que eu enxerguei, né? Como é que foi esse começo difícil? Porque a galera também gosta... A gente gosta de dividir assim... Hoje eu vou jantar com... Tenho 2... desculpa, eu te cortei. Continua. Não, a gente gosta de dividir o sucesso, mas gosta de dividir os perrengues também. É importante. Como a gente não vai ter muito tempo, me conta só como foi o começo, porque não deve ter sido simples e trivial. Foi difícil, assim, tive um começo bom, porque primeiro, morava na casa dos meus pais, a minha sogra na casa, não tinha curso, etc, era quase freelas, a gente foi bem. Aí começou a crescer, etc. Só que era um mercado muito limitado ainda. E eu apanhava, quando eu comecei a crescer, eu comecei a incomodar a agência grande. E aí as contas maiores ficavam nas agências grandes. E aí eu lembro que hoje eu vou jantar com alguns amigos da minha infância, o André, o Dio, o Edson, o Lee e o Marcelo, meus amigos do mês que eu tenho 12, 13 anos. E um dia eu estava contando porque eu perdi cliente, comecei a ter dificuldade financeira, tive problemas financeiros gravíssimos. Eu tive uma decisão da minha vida que eu falei, eu vou vender meu apartamento, que está todas as minhas dívidas. Eu lembro que eu cheguei para minha ex-mulher e falei o seguinte, falei, olha, a gente comprou esse apartamento graças à MD, nada mais justo que devolver para ela. Foi o que a gente fez. Eu não aguentava, porque eu tenho uma coisa que eu aprendi com meu avô. O salário é sagrado e eu não sei ter dívida. Não sei. E até ingênuo. Então, assim, cometi erro, entrei no cartão de crédito, coisa de quem... Lembra, eu montei minha empresa saindo da faculdade. Sim. Então, assim, eu era completamente ingênuo. Meu segundo grande emprego foi o meu próprio. Eu trabalhei como estagiário numa empresa, trabalhei num banco, terceiro. Eu fui atleta até os 18 anos, aí eu fui trabalhar num estagiário, depois eu fui para o banco, fui para uma multinacional e montei a empresa. Mas tudo isso em 3 anos. Caramba. E de lá para cá foi só a minha empresa. E aí eu quebrei completamente, mas assim, quebrar feio. Eita. Eu lembro que meu amigo falou pra mim assim, Denis, mas por que você cisma com isso, cara? Pô, esse negócio Caramba. não vai dar certo, cara. O negócio do mercado de franquia é pequeno. E eu, cara, mas eu acredito, esse negócio vai crescer. Cara, eu acho que realmente demais. funciona. Foi aí que eu vendi a empresa, vendi para pagar dívida na realidade e fui ser sócio na época da Full Jazz, que foi um grande MBA para mim, numa agência renome, a Cristina Cavalho Pinto, que eu só fiz amigos lá. E aí lá eu pude implementar algumas coisas que eu queria numa agência grande. Legal. E aí eu pude tomar a decisão de falar, não, eu quero voltar para a MD. Como assim você vai voltar? Vou. E aí eu decidi, depois de quase 2 anos lá, que eu ia voltar a ter uma agência de nicho no mercado de franquia, mas aí com um pouco mais de bagagem. Que legal. Mas é bacana a gente ouvir isso, né? Depois que eu virei franqueado. Porque é o mesmo caso que a gente falou com a Lê, né? Assim, tem um momento de você sustentar a ideia, né? De acreditar tanto nela. Eu vendi minha que, casa. assim, ó, tá Meu amigo fala, como assim, sustentando. vou vender minha casa. Vou vender minha casa, quitar todas as dívidas e começar, literalmente, eu lembro até hoje. E foi o ano que eu até me separei. Eu lembro que vendemos tudo, sobrou 80 mil, 40 mil, 40%, vamos começar nossas vidas. E foi mais ou menos assim mesmo. Então, estava com 35 anos, fazer 16 anos atrás. Então, assim, a MD tem 27, mas nem tudo foram glórias. E acho que a gente gosta desses pontos, assim, não que a gente gosta de ver ouvir coisas difíceis, mas é pra galera que tá começando, seja na carreira, seja no seu negócio próprio, não vai ser um mar de flores nunca. Não. E nunca vai ser Vai linear, ser né? altos e baixos e vai ser muita questão da consistência, da disciplina e da crença no que você tem naquilo, seja pra sua carreira, seja pro seu negócio. E eu né? vou pedir permissão para você para continuar. Eu falei que eu cresci muito na pandemia. Por quê? O que aconteceu? Qual foi o maior aprendizado quando eu quebrei? Fluxo de caixa. Por que eu quebrei? Porque eu não tinha fluxo de caixa. Sim. O maior aprendizado hoje eu trabalho com 6 meses para frente. Então, Sensacional. assim, a gente hoje, meus sócios sabem disso, a gente tem caixa para a empresa ficar sem faturar 6 meses, sem precisar mexer uma vírgula. Então, na pandemia, a gente tinha o quê? Caixa para subsidiar cliente. Fantástico. Então, o que a gente fez na pandemia, que foi muito bacana? Eu tinha caixa. Então, grana, por um período, não era problema para mim, porque eu tinha caixa. Eu não ia mandar a gente embora e eu
eu acho que eu não fiz, posso ter medo de errar, mas se eu fiz muito poucas demissões. Mas eu pude fazer o quê? Subsidiar meus clientes. Faz o seguinte, divide, vai pagar daqui 6 meses, vai pagar 6 meses, vai pagar daqui 6 meses. E assim, a gente conseguiu ajudar, porque eu falava, você ficar sem agência agora, tudo que você não pode ficar sem agência agora. E aí foi muito bacana, porque eu criei o quê? Vínculo com os clientes. Eu ia dizer, você cria uma relação de parceria absurda. Porque o parceiro é aquele que tá quando o bicho pega. Eu passei a dar minhas palestras de graças online. Então eu cobrava para dar palestra. Eu falei, tô dando palestra, tô dando para mostrar hábitos, para mostrar... Na época eu dizia boas práticas, eu não dizia hábito ainda. Porque eu já fazia isso desde 2007, visitar franqueado de alta performance. Foi daí que saiu o livro. Mas é olhar para o ecossistema e entender que você inserido nesse ecossistema, um pouco do que você falou da relação franqueado-franqueador, você está dentro do ecossistema que tem que ser positivo, o ecossistema tem que funcionar para você funcionar. E a nossa carreira, a nossa vida é o acúmulo de experiência. Tem um ditado muito bacana que é do pupilo com o mestre. O mestre fala, querido mestre, como é que eu faço menos... Pode falar palavrão? Pode falar o que você quiser. Como é que eu faço menos cagado? Palavrão super pesado, né? É tipo mestre, do Caio, né? Eu vou falar pelo horário aqui, o juiz foi um bananão. Ele foi um bananão, né? O Caio, amigos lá. Vou fazer igual o Caio, tadinho. O querido mestre, como é que eu faço menos cagadas? Aí o mestre fala, pupilo, experiência. Aí o pupilo pensa, né? Cara, que merda que ele falou. Tá bom, querido mestre, como é que eu adquiro experiência? Ele... Fazendo cagadas. Então, assim, a nossa vida é um acúmulo de cagadas. Sensacional. Que você vai aprendendo para fazer cada vez menos. Então, assim, eu fiz muita cagada na minha vida. Se você quiser fazer um podcast aqui podia fazer cagadas, né? Podia. Tipo assim, as cagadas né? cast. E assim, e o que você aprendeu com elas? Então, que esse é o grande... A sabedoria tá aí, né? O que você aprendeu com elas. Então, graças a eu ter caixa, de quando eu não peguei naquela época, eu tinha caixa para esperar a crise. E aí, junto com caixa, eu criei o quê? Fidelidade, eu criei o quê? Parceria. O que aconteceu? Eu não perdi nenhum cliente na pandemia. Nenhum cliente na pandemia. E a história correu, o que aconteceu? A gente ganhou clientes na pandemia. Não tenha dúvida. Então, assim, a gente começou a fazer cursos menores, etc. Aí a gente jogou faturamentos para frente e tudo bem, eu tinha fluxo. É lógico que eu também achava que ela ia durar menos, todo mundo achou, lembra? Sim. Era assim, não, vai durar 2 meses os otimistas, ia durar 5, 6 os médios e os pessimistas, não, até o Natal tá resolvido. Isso. O Natal tá de outubro. Aí vem a segunda onda em março depois. Cara, eu fui pra NRF em 2020, teve 1 milhão de casos na NRF de 2020. A pandemia foi 2019, então assim, foi 2021. 21. 21 que a pandemia foi 20. 21, dia 20, exatamente, dia 20. Fui na NRF de 20, minha última viagem foi a IFA de 2020, fevereiro de 2020. Lembra que a gente voltou no avião e foi pra Disney em 2020. Não sei quando eu peguei Covid ali. Cheio de orientais com máscara. Por que você tá usando máscara, gente? Ninguém entendia nada. Foi muito rápido, né? Foi Lembra muito que a gente chegou de Orlando em fevereiro, o aeroporto, todos orientais de máscara. Ninguém entendia nada. Em março veio a pandemia. E aí, 2020, teve a NRF, se eu não me engano, ou 2021, que teve 1 milhão de casos, quando eu pousei em Nova York. E foi uma NRF depressiva, assim, porque é justamente isso. O pessoal liberou e veio a segunda onda. Foi pesado. Denis do céu. Demais, cara. Demais então, mesmo. Não, vamos ter que... Chegamos no... Nós só falamos de um hábito, né? Tem 6, né? Chegamos mal e mal no 4, velho. Tem um monte aqui. É bom que fica um gostinho de quero ler o livro agora, Opa. né? Fica. Quando a gente inventou o podcast num café de 1 hora, né? Aí a gente tinha os nossos legends, assim, que a gente fala, nossa, galera, tem que trazer algum momento, né? Você se tornou um legend, cara. Demais. Baita aprendizado hoje aqui. E pra gente fechar no nosso estilo, a gente sempre pergunta um momento esportivo para casar com o nosso mote do Esporte Clube que te marcou, seja você como atleta, seja você torcendo, seja no futebol, seja em outros esportes, o que for. Qual é o momento esportivo que, quando você lembra, arrepia? Você falou que ia perguntar isso, vou entregar que ele falou que ele ia perguntar isso. É a única pergunta que a gente combina essa. É a única pergunta certa. O resto a gente não combina. Ele falou assim, ó, vou fazer isso aqui, tá? Vamos começar a gravar. Aí eu falei, quando ele falou, eu falei, e agora, né? Pô, eu já fiquei pensando desde o momento 0, né? E posso falar 2? Pode, claro. Então assim, Legends pode. Eu tenho 2 momentos. Primeiro por incrível que pareça, com essa minha altura toda, eu fui atleta. Eu joguei vôlei dos 13 aos 17 anos até virar adulto. Eu fui seleção de base, mirim, juvenil. E meu título juvenil com a seleção
como é que você, quando você nas seleções de base, você tem que ser seleção paulista, tem o Campeonato Brasileiro de Paulista, Rio, Carioca, e aí convoca para a seleção brasileira. Legal. E para mim, meu primeiro título foi o título de brasileiro pela seleção paulista. Eu joguei com o Marcelo Negrão, joguei com o Pinha. Que posição você jogava? Eu era levantador. Ah, já tinha menos potencial, mal. menos mal. Não tinha nem líbero naquela época, eu sou velho. Se tivesse líbero, era um caminho, hein? Podia ter continuado, né? Mas o Maurício também não era muito grande, eu joguei né? com o Maurício. Eu fui reserva do Maurício na Telésio. O Maurício tinha 1,87. É que assim, você olha os outros, no Maurício tinha 1,84, 1,87 tinha o William. Ou ao contrário. Bom, mas não era tão grande, tinha menos de 1,90. O Ricardinho tinha 90 e pouco, o Ricardinho 98 não era tão grande, né? Tipo, 87. Exato. Isso aqui é mais do que... Eu tenho 1,74. Inclusive, tem a minha foto na seleção, que é Pinha, Ricardo, Rodrigo, Denis, né? Então, assim, beira o ridículo, né? E para mim, o título, e eu era reserva do Ricardinho, né? Que é muito acima da média. E eu teve um jogo que ele foi mal e eu entrei, e a gente tava perdendo de 2-1 e a gente virou o jogo. E eu fui um dos melhores do jogo, naquele jogo. E para aquele jogo me marcou muito, porque assim, eu jogava tal, e tá chegando a Olimpíada agora. Meu sonho é jogar uma Olimpíada. Meu sonho é jogar uma Olimpíada. Porque o negócio é legal, né? Eu lembro que esse Campeonato Brasileiro viajava e tinha o JEBs e o JUBs, que é Jogos Estudantis e Jogos Universitários. Legal. Eu jogava pelo Objetivo, eu tinha bolsa pelo Objetivo. Eu tinha bolsa pelo Tietê, onde eu comecei a jogar, e depois pelo Objetivo. E eu fui para um JEBs também, que é muito... Aí é muito legal, porque daí vai a delegação feminina, a delegação masculina, legal. Vai basquete, vôlei. Todo um mundo, festival. É um festival. Testosterona lá em cima, nossa, entendeu? Jovens. É uma rave né? do esporte. É maravilhoso. Então, esse para mim foi muito marcante. Quando você falou, me veio essa cena do jogo e tal. Que legal. E o título de 90, né? Tupanzinho, Fabinho ali, meio das pernas de São Paulo. Ali, Corinthians. Título de 90. Primeiro carimbo nacional ali, O primeiro título foi quando o Corinthians nasceu, né? Praticamente. De lá para cá dominamos o mundo, né? Isso aí, eu vou te dar um livro que conta a história pra você ter mais hábitos de ler. Entendi. Tá precisando. Não, pô, aquele título foi... É de história, demais. história eu Tava entendo, mais. desde 51 já. Eu imagino quando vocês ganharem algum dia o Mundial, vocês vão ter uma Nunca, coisa parecida, nunca porque vai ter serão. um carimbo, sabe? Nunca não tem serão. passaporte, não aguentar mais isso. Nunca serão. Nunca serão. Denis, obrigado demais Obrigadão. pelo Maravilhoso. tempo, pela aula, pelo livro. Perdeu, chegou tarde. Ha! Ganhei. Mas... Obrigado mesmo, cara. Uma aula, eu sei que não é fácil. E conta aí pra quem quiser comprar o livro, quem quiser conhecer a AMD, onde é que te encontra? Faz o merchan aí que agora é o momento. A gente tá nas redes sociais, né? Denis Santini no Instagram. O livro tá no www.com.br/7, www.md.com.br/7. Consegue lá encontrar. Mas pode me chamar no Instagram, sou super acessível e é um prazer contribuir com esse mercado. Obrigado pelo convite, para mim me senti honrado de estar aqui. O jeito descontraído que vocês fazem, falei demais, desculpa, gente, mas dá para ir na velocidade 2. Tá massa demais. E Obrigado espero ter você. contribuído, se tiver algum franqueador, franqueado, empreendedor. Olha, vou dizer que é legal empreender. Dá trabalho, mas a sensação de prazer é bom. Genial. E quem quiser acompanhar esse baita episódio que tem que encaminhar para todos os seus amigos pra todo franqueados mundo. que trabalham com franquia e que são franqueadora, empresários, todos. Posso fazer um último merchan? Deve, por favor. Nós vamos fazer o maior congresso de franqueados. Uou, quando? Vai acontecer dia 28 de maio, no Allianz Parque. Olha então, aí, que lugar bonito. Então, é lá mesmo no Allianz Parque, legal. lá no rooftop, tem um espaço maravilhoso, tem Genial. uma vista bacana, é um evento para campo, lindo. Dá para ver o campo, mas eu vou mandar Deixa ele fazer o merchan certo, tá falando sério, pô. Mas vale. O lugar é bonito, infelizmente. Ali o visual é bonito. Não, assim, o Itaquera é muito mais bonito, né? O Quimicaré é mais bonito. Mas a localização da Aliança eu tenho que dar um abraço a Deus. O Allianz é um bom nível nacional. Não é mundial, mas é nacional. Tá bom. Bom. Então o evento vai ser lá. Quem quiser conhecer mais, pode entrar para busca www.somosmulti 2024. Ou me procurar nas redes sociais, que eu também mando ali o link. São só 500 vagas, o foco é para franqueado. O conteúdo é para franqueado. E a gente vai ter bastante conteúdo de venda, sucessão, mídia local, tributos, redes sociais, influenciador, creators, para ajudar franqueado a performar melhor. Fantástico, fantástico. Não podem perder. Então, quem quiser acompanhar esse episódio, nos acha aonde, irmão? Para ver o episódio completo, a gente tá no Spotify, no Deezer e no YouTube, Protagonismo Esporte Clube, para conversar com a gente, ver os melhores momentos, mandar aquela indicação que a gente sempre gosta. No Instagram e TikTok também, Protagonismo Esporte Clube. Fechou. Denis já indicou um protagonista pra gente chamar aqui. Vamos convidar. Obrigado pela audiência. Tamo junto e até a próxima. Valeu.
Porra, demais.